Muito bem, chegamos ao primeiro trimestre de 2025. Estamos iniciando agora um novo trimestre com esta revista maravilhosa. O título Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, ou seja, as heresias que se apresentam nos dias de hoje, elas já são desde a antiguidade, elas já são combatidas pelos apóstolos, elas já são combatidas ali pela palavra do Senhor Jesus Cristo, mas elas se apresentam com roupagens novas. Por isso nós teremos 3 lições maravilhosas a respeito de como nós precisamos e devemos com urgência defender a nossa fé. Então começaremos na lição de número 1 com o título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Aqui em Judas, no Judas versículo 3, que Judas só tem apenas um capítulo, Judas versículo 3 está dizendo: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, ou seja, apologética, apologia, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a carta de Judas, ela é uma carta apologética, uma carta de defesa da fé, nos ensinando a defender-nos a nossa fé, a responder, como disse o apóstolo Paulo, saber explicar. Quando alguém perguntar a razão da tua fé, você tem que saber explicar com argumentações lógicas, com a palavra de Deus, com os versículos bíblicos, para ver também se consegue o que? Convencer os contradizentes, que assim que o apóstolo Paulo nos ensinou. Verdade prática e heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então, quando se distorce algum ponto principal da doutrina bíblica, nós chamamos de heresia. E quando se forma uma igreja em torno desse conceito errado, então nós chamamos de seita. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 31, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vamos lembrar também que nós vamos aprender no decorrer aqui desta lição, né, o que significava antigamente a palavra heresia, a palavra seita, que era um significado diferente do que nós temos hoje. Nós temos significado de forma pejorativa. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, né, quando a gente aborda uma pessoa, quando a gente fala ou defende a nossa fé, para que a gente não venha agredir alguma pessoa. Nós temos que defender a nossa fé e saber falar, né? Saber falar de forma respeitosa com as pessoas. Introdução: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova. Então são as mesmas doutrinas, as mesmas falsas doutrinas que os apóstolos combateram lá no passado. Então os primeiros apóstolos ali, os primeiros cristãos também combateram essas mesmas heresias. Eclesiastes 1:9 então diz: nada há novo debaixo do sol. Então quando você vê uma nova seita surgindo, um novo ensinamento, você pensa, aí você vai na raiz daquele ensinamento, você vai pensar: não, lá na antiguidade já fizeram dessa forma, já tem uma refutação que na Bíblia Sagrada os apóstolos já combateram essa determinada heresia. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-o a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e na nossa responsabilidade na nossa fé cristã. Então, cada um de nós temos responsabilidade, viu? Ah, mas eu não sou obreiro, eu não sou pastor. Sim, mas você é um crente que precisa primeiro ter conhecimento para primeiro defender você mesmo e segundo, poder ajudar as pessoas. Na parte primeira, as ameaças dos lobos ferozes. Então nós vamos ver esta parte primeiro no item 1, os cuidados pastorais. Então Atos capítulo 20, versículo 28... Aqui tem algo interessante que diz assim, ó: os anciões mencionados em Atos capítulo 20, versículo 17, é mencionado os anciões. Então, os anciões mencionados no versículo 17, eles são agora no versículo 28, são chamados de bispos. O que é bispo? É a tradução da palavra presbíteros. Então, eles foram chamados para que Paulo desse ali um ensinamento, para que Paulo se despedisse, para que Paulo dissesse a eles: cuida da igreja, tome cuidado, porque depois que eu for embora, virão pessoas tentando ensinar coisas erradas, e
dentro da própria igreja surgirão essas pessoas. Então, aqui interessante que no versículo 17 ele manda chamar os anciões, depois ele chama esses anciãos, ele chama eles de bispos, ou seja, depois ele fala para eles assim, ó, para que vocês possam apacentar a igreja de Deus. Então, os anciões são os presbíteros que também apacentam. Quem apacenta é pastor. Então, é só para deixar claro isso, porque a igreja tem uma confusão, né? Não, na nossa igreja nós não temos pastor, nós temos anciões. Ancião é uma pessoa que tem mais experiência, que vai ensinar os demais. Eles são chamados de anciões, são chamados de presbíteros também, de bispo, e também se estão orientando, estão apacentando, estão ajudando as pessoas, são pastores. Obviamente, a Bíblia deixa bem claro isso aí. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho. Então é interessante porque a exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Então esse cuidado, o Senhor Jesus Cristo já deixou bem claro e mostrou esse cuidado. Disse assim, acautelai-vos porém dos falsos profetas. Então o próprio Jesus disse, e ele falou, né, portanto pelos seus frutos os conhecereis. Então essa orientação já vem do próprio Senhor, do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. No item 2, depois da minha partida, olha a preocupação do apóstolo Paulo, né? Depois da minha partida, no versículo 29, ele está dizendo lá em Atos 20, agora versículo 29, ele está dizendo isso. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro. Ou seja, os apóstolos passariam, aqueles primeiros que tiveram contato com os apóstolos, nós chamamos de pais da igreja, passariam, e chegou a nossa geração hoje enfrentando as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, né? E usando a palavra de Deus aqui para defender a nossa fé. Então essa expressão dele vai muito além da sua morte, ou seja, por um momento futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Ele fala assim, lobos cruéis ou lobos vorazes. Isso está descrito, essa palavra, dessa maneira na Nova Almeida atualizada. Então versão NAA, ou seja, Nova Almeida atualizada. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente. Então ele deixa claro, né? O apóstolo Pedro, ele deixa claro, ele fala assim, ó, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até o dia esclarecer e esclareça, e a estrela d'alva e apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, quem profetizou movido pelo Espírito Santo. Então, cada um vai ter uma interpretação, o Espírito Santo era essa interpretação, porque a profecia nunca foi produzido por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele deixa isso bem claro. Aí depois ele vem novamente aqui, olha a explicação dele, e também houve entre o povo falsos profetas. Então os profetas foram usados por Deus, o Espírito Santo trouxe a profecia, o Espírito Santo nos dá a interpretação correta, mas ele deixa bem claro, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos ensinadores, que introduziram encobertamente heresias de perdição. Essa heresia de perdição é que é o problema. Por quê? Porque nós vamos ver em outras passagens bíblicas a palavra heresia dizendo como partidarismo, facção, né? Até algumas religiões é chamada de seitas mesmo. Agora que essa heresia aqui era heresia de perdição, ou seja, que contraria a doutrina fundamental e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Esse deve ser o cuidado nosso contínuo. Na verdade, eles já estavam presentes no seio da igreja. Então, quando você vê aqui em Judas, versículo 4, a defesa, né? Então você já percebe que eles já estavam, naquela época já haviam vários tipos de heresias, porque se introduziram alguns, ou seja, entraram alguns, que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor Jesus Cristo. Então já havia naquela época essa preocupação, já havia pessoas ensinando falsos ensinamentos dentro da igreja. No item 3, a origem dos falsos profetas. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. O primeiro, os lobos vorazes.
Então, primeiro, os lobos vorazes. Então, esses lobos vorazes, eles surgem dentro da própria igreja. Então, dentre vós mesmos está escrito. Depois, segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas que atrairão discípulos após si. Ou seja, o discurso errôneo, ele também atrai as pessoas. Então, por isso, então, toma esse cuidado. Por quê? Porque a pessoa vai discursar, ela vai fazer aquele ponto de vista e muitos indoutos vão atrás de ensinamento errôneo. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais, que nós já vimos isso acontecer, né? Dizendo o seguinte: nós precisamos corrigir a Bíblia e discordam abertamente dos profetas, dos apóstolos bíblicos, dizendo que a Bíblia precisa de uma atualização. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso aí tem enganado muitas pessoas. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado apologética. Então, precisamos estudar apologética, precisamos defender a nossa fé e precisamos tomar cuidado quando alguém diz: não, mas a Bíblia foi escrita naquela época, então a linguagem não é bem isso que ela quis dizer. Cuidado, por quê? Porque através desse discurso, eles vão mudando doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Parte 2, o que é apologética? Definição. A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa. Então é defesa e também significa resposta, ou seja, você vai defender, você vai responder logicamente, com argumentação lógica. Ah, porque você é crente? Ah, eu sou crente porque eu sou crente. Não, isso não é uma resposta lógica. Eu sou crente porque eu fui lá, eu ouvi a palavra, eu fui ensinado, eu entendi a Bíblia Sagrada, entendi que o homem foi criado por Deus, lá no Éden ele pecou, e só Jesus, através do sangue dele, é que pode perdoar o homem e levá-lo novamente à presença de Deus. Então tem que saber responder, argumentando, né, e mostrando na palavra de Deus. Então o termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, que Pedro fala, né? É apologia, numa tradução literal, significa o seguinte, ó, sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão transformadora, NVT, Nova Versão Transformadora, ela emprega o verbo explicar. Então fica da seguinte forma: sempre preparados para explicar. Então, quando alguém pergunta a razão da sua fé, você tem que estar sempre preparado para explicar a tua fé. Quando você explica a tua fé, quando você defende a tua fé, você automaticamente está pregando e trazendo a pessoa até Cristo, não até você, nem até a placa de igreja, que placa de igreja não salva. Outra definição que define uma seita de uma religião séria e sadia é que a pessoa que está num lugar sério e sadio, ele sabe que não é só ali que ele vai ouvir a palavra correta. Há outros lugares também, há outras igrejas também sérias que estão pregando a palavra. Agora na seita não. Ela vai dizer que se você não for dela, você está perdido. Tem que ser sempre nela. Então essa é uma forma também de você conseguir identificar uma seita. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Isso nos ensina que devemos amar a Deus por completo, corpo, emoções e intelecto. Então nós temos que saber responder de forma racional. Tá? É claro que muitos falam: pastor, mas quando a gente sente a presença de Deus, isso não é coisa emocional? Sim, você pode se emocionar, mas a Bíblia, quando você responde à medida da sua fé, você responde com o seu raciocínio. Até o culto, a palavra de Deus diz lá em Romanos, né? No capítulo 12, que nós devemos apresentar ao Senhor um culto racional, um culto com o nosso raciocínio. No item 2, a que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação formal ou acusação informal. O versículo 16 fala do bom testemunho de Cristo, que serve para provar a inconsistência das acusações contra um crente. Então, o que está dizendo ali no versículo 16, está dizendo assim, ó: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento de Cristo. E no versículo 15 fala o
seguinte: responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. Então nós vamos responder com um raciocínio, porque perde a razão, olha só. Mas não parece ser o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é a razão da fé dos cristãos. Isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser oportunidade de defender a fé, igual aconteceu com o próprio Paulo. Paulo estava diante de Festo, do governador, estava diante do rei Agripa. Olha como que Paulo faz. Paulo faz assim, ó. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse: Festo em alta voz. Então o governador disse: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, né? Conversando com o governador: antes digo palavras de verdade e de são juízo. Agora ele vai responder ao rei Agripa, sabendo que o rei Agripa também crê na ressurreição. Aí diz assim, ó: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Que sabia que cria. Bem sei que crês. Disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Ou seja, você está querendo me converter ao cristianismo, Paulo? E Paulo então responde com muita inteligência e disse: Paulo, prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, seja um cristão, exceto estas cadeias, ou seja, exceto estar preso. Olha que inteligência do apóstolo Paulo, né? Porque devemos, no item 3, porque devemos combater as heresias letra A, para a defesa própria. Então, para que eu tenho que conhecer as heresias, que eu tenho que conhecer a sede, conhecer o ensinamento errôneo? Primeiro, para defender sua própria fé, para que você permaneça na verdade. Então, letra A, para a sua própria defesa. Os cristãos devem estar informados daquilo que vários grupos ensinam, para saber a forma de refutá-los biblicamente. Letra B, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, né? Pois sabemos que existem pessoas sinceras que buscam servir a Deus. Então nós temos que entender também outra coisa. Quando nós falamos assim, ó, a igreja tal, ela tem um ensinamento errôneo, porque o ensinamento dela está errado. Nós estamos falando da doutrina, do ensinamento, não das pessoas. As pessoas que estão ali, na sua grande maioria, são pessoas sinceras, são pessoas honestas, são pessoas de bom coração, mas que estão no ensinamento errôneo que pode causar-lhes um prejuízo eterno. É isso que nós temos que tomar cuidado. Em Tito está dizendo, retendo firme e a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar, ou seja, para ensinar, para dar a resposta certa com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então nós precisamos também convencer os contradizentes, e isso é somente através de uma boa argumentação, com amor, com sabedoria, com educação, e o Espírito Santo é que pode e que fará a obra de transformação sobre a vida de qualquer pessoa. Somente mesmo, só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Por isso nós temos que estar preparados. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e com fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando estamos no domínio do Espírito Santo. Então não é para nós sairmos combatendo, muitas vezes até maldizendo, né? E depois diz: eu venci aquele debate, o camarada ficou sério. Não é essa questão, não é vencer debate com ninguém. Nós queremos o quê? Que a pessoa entenda o ensinamento bíblico, entenda aquilo que nós cremos. Parte 3 e última, o que são heresias? No item 1, seitas e heresias. A palavra aireses no Novo Testamento grego é traduzido como seita e heresias. Então é verdade que no que o cristianismo foi também chamado de seita, porque era um outro sentido naquela época a palavra, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo, que se opunham a ele. Então a palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso devemos tomar cuidado ao aplicá-lo. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, no próprio judaísmo, tinha os fariseus e saduceus. Então era a seita dos fariseus, era a seita dos saduceus. Era chamado dessa forma, ou seja, partidos, né? Mas hoje, quando você fala a palavra seita, tem um sentido pejorativo. Nós temos que tomar cuidado para quê? Porque para que a pessoa não pense que a gente está ali
querendo desfazer dela, humilhando ela. Então, muito cuidado com isso, viu? No item 2 aqui, aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece no sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional. Então, essa palavra nem sempre tem o sentido de seita, no sentido de ter mudado uma doutrina fundamental. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao nos posicionar e ao usar esta palavra. Então, aqui dá o exemplo, ó, os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Então, dentro do próprio judaísmo tinha a seita dos fariseus e a seita dos saduceus, ou seja, eram dois partidos, saduceus e fariseus. E a versão bíblica NAA, que é a versão Nova Almeida atualizada, traduz partido. Então, por exemplo, Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, aireses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou disseminação. Então nós vamos ver lá uma das obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Então está falando, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, dissensões, heresias, facções, divisões. Então, já é esse sentido. Agora, aqui em Pedro, capítulo 2, versículo 1, este já é o sentido que nós usamos doutrinário mesmo para heresia. Então, lá em Pedro, capítulo 2. Então, ali quando fala obras da carne, significa divisões. Agora, aqui em Pedro, já está falando de doutrinas fundamentais. Então, nós temos que tomar bastante cuidado para que a gente possa entender bem essa diferenciação. Então, aqui está dizendo, ó, no capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então, essa heresia que Paulo está dizendo aqui, Pedro dizendo, já é a heresia de perdição. Então, é essa que muda a doutrina fundamental da palavra, e se a pessoa ficar atrás disso aqui, vai fazer o quê? Ela vai ter heresia de perdição, vai ter a perdição eterna. Então, nós temos que tomar esse cuidado e saber ensinar as pessoas para que nós possamos ajudá-las, Então, ó, é nessa passagem que a hereses representa o sentido de erro doutrinário, como heresia propriamente dito, no campo teológico que nós conhecemos hoje. Então, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã que diz respeito a Deus. Então, esses pontos principais geralmente são conturbados, né, sobre a Santíssima Trindade, o Senhor Jesus Cristo, a natureza de Jesus, né, Jesus era 100% homem, 100% Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o ser humano, sobre a natureza, pecado e salvação, origem e destino dos homens. Tem também muitas heresias sobre os anjos, sobre a igreja, as escrituras sagradas. Então, esses pontos são os pontos mais graves. Então, o mais grave erro é quando se diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Então, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai sem mim. Também está dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Então, é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós temos que ter este cuidado e termos procurar sempre aprender mais para a gente possa ajudar as pessoas, não é sair combatendo, né, e vencendo debate para cá e para lá, mas procurar entender, falar, ó, eu creio assim, é ensinado assim, na sua igreja está sendo ensinado dessa forma, mas só que na Bíblia Sagrada diz assim, nesse versículo diz assim, lá no original hebraico diz assim, no original grego diz assim, para que a pessoa entenda e possa chegar ao conhecimento da verdade. Conclusão: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. Agora, então Judas está dizendo, vamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Agora a pergunta que não quer calar é esta aqui, ó: estamos a fazer pela verdade os que os agentes da heresia fazem pela mentira? Então eles têm um ensinamento errôneo, mas eles batem em cima disso, eles pelejam, eles estão de dia e de noite, para baixo, para cima, levando, né, o que eles imaginam ser a verdade. E será que nós estamos dispostos a fazer o mesmo? Pergunta número 1. Nessa lição, qual é a exortação apostólica aos líderes da igreja? A exortação apostólica aos líderes da
da igreja visa proteger os irmãos e irmãs das heresias e guiar o povo, a todos nós, à verdade do evangelho. Na pergunta 2, qual é a definição da apologética cristã? Qual é a definição de apologética cristã? Então, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé, tá certo? Com as suas práticas e doutrinas. Pergunta 3, por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a nossa própria defesa. Segundo, para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Pergunta 4, onde o Novo Testamento é herese, tem o sentido de heresia como um erro doutrinário. Isso é lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz, né? É nessa passagem que a herese apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia propriamente dita que nós conhecemos no dia de hoje. Pergunta 5, qual é a pergunta para a nossa reflexão? Então, pergunta 5, qual é a pergunta para a nossa reflexão? É a última pergunta feita aqui nessa lição. Estamos dispostos a fazer pela igreja do Senhor Jesus Cristo aquilo que as seitas fazem para com os seus ensinamentos errôneos, ainda que o ensinamento errôneo, eles se dedicam, vão dia e noite, vão em países, vão em tantos lugares, e nós o que estamos fazendo? A resposta pessoal, que Deus use a nossa vida e possamos levar a verdade. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.